Eu acho que é esse vídeo aqui, que ele fala das ciências, ele deve ter mudado a capa. Tã. A Luzia fala: gente, não precisa ir tão longe. Veja o que acontece no xamanismo. Os caras que têm condições vão para os Andes ou Amazônia, passam um tempo por lá, tomam as medicinas e saem de lá se achando um xamã. Exatamente. E eles acham ruim quando nós falamos sobre essas questões. Então, você pode pesquisar. Eu quero fazer um dia um react sobre ayahuasca. Mas você pode ver que na internet hoje só quem fala de ayahuasca não são os povos indígenas, não são os peruanos, não são. Nenhum povo indígena está falando sobre ayahuasca. Claro que tem suas exceções, mas toda vez que é para falar sobre, chamam um esotérico. Entende? Eles se mantêm, eles se reproduzem, eles se retroalimentam. É muito complicado. Teve uma vez. Vocês conhecem o podcast Paranormal? Paranormal. É esse mesmo o nome do podcast. É, eles convidaram. Foi logo no início. Eles convidaram um Babalowo para falar sobre Ifá. Nos comentários, a maior parte dos comentários era: poxa, por que não convidaram um Babalowo negro? Gente, o podcast tinha acabado de começar. A pessoa está no conceito de espiritualidade e tradições brasileiras. A pauta é uma tradição africana. Tudo bem que é custoso trazer um africano para cá para um podcast, mas custava pegar, porque nós temos africanos aqui no Brasil, nós temos babalôs brasileiros, negros. Por que não chamar esse povo? Não, já pegaram logo e o cara nem era conhecido. Não era porque o cara era conhecido, o cara era desconhecido. Foram lá e pegaram. Então a maior crítica naquele podcast era esse. E eles, até então, acho que já tem 2 anos de podcast, até hoje, eu nunca vi eles levarem um babalô que fosse negro. Todas as pessoas que foram lá falar de Ifá eram pessoas brancas. Então, sim, existe um viés de escolha para quem eu vou dar voz, sabe? Tem esse viés de escolha. A gente não pode descartar isso. Ah, mas você não pode afirmar. Afirmo porque eu já passei por isso várias vezes. Afirmo porque eu sei como é que funciona isso. Já tive podcast, já estive em secretaria. Eu sei como é que funciona isso. Qualquer negro ou indígena que tiver aí pode falar como é que as coisas funcionam. Não precisa acreditar em mim. Saudações, manos! Como estão, manos? Como estão? É assim, hoje eu quero ter uma conversa com o meu pessoal. É o seguinte: até que ponto a espiritualidade influencia na ciência? Até que ponto? Há quem vai dizer assim: não, mano, ciência é uma coisa, espiritualidade é outra. Espiritualidade tem mais a ver com crença e coisas do mais, ou coisas religiosas. Mas a ciência não tem nada a ver. A ciência tem que ser algo que é comprovado, experienciado e por aí, reproduzido e coisas do mais. Então, religião ou espiritualidade e ciência não tem nada a ver. Mano, será? Será, mano? Então vamos fazer o seguinte: vamos mudar o termo espiritualidade para o termo tradição. Até que ponto a tradição influencia na ciência? Há quem vai dizer a mesma coisa. Não, não tem nada a ver com ciência. Ciência é uma coisa, tradição é outra coisa. Questão comportamental, cultural de determinados povos. Então vou usar a palavra cultura. Até que ponto a cultura, por exemplo, influencia na ciência? Também não influencia, mano. Também vai dizer que a cultura, por exemplo, não influencia na ciência, mano. Então tá bom. Vou usar um outro termo para facilitar. Até que ponto o plano mental influencia na ciência? Eu disse influencia na ciência. Influência na ciência. Até que ponto? Vamos lá, tentamos aqui compreendemos alguns pontos muito importantes. Manos, primeiro, se estamos a falar de consciência, essa consciência teve um processo de construção, porque nós temos 3 memórias, né? A memória de DNA dos teus antepassados, do teu pai, aonde você vem, primeira memória, ok? Genética. Depois você tem outra segunda memória, que é a memória coletiva, a memória do teu povo, na qual a tua mente foi forjada. E depois a memória individual, que é a tua memória. Sim, que você desenvolve no meio dessas 2 memórias, a tua. Isso é maravilhoso. Eu tenho uma palestra aqui no canal sobre as 3 memórias. Isso é maravilhoso. Certo? Porque até mesmo a tua personalidade é fruto do meio na qual estás inserido. É fruto do processo ou da questão cultural do teu povo, certo?
Ok. Então, essa memória, que é essa consciência, não é? Que produz ciência. Olha só o termo. Consciência que produz ciência. Até é poético, né? Ok. Mas essa mesma mente que faz ciência, que produz ciência, tem informações. Essas informações tá ligado ao seu processo histórico, né? Da sua linhagem, onde é que eles estão a vir, certo? E isso vai influenciar, sim, naquilo que eles vão fazer, né, mano? Apesar de que, sim, a ciência é independente, não depende de ninguém, mas ela sofre, sim, influência, culturalmente falando. Há quem vai dizer, não, isso está mais no aspecto filosófico. O que é filosofia? Filosofia, por exemplo, é o quê? Se eles para o dicionário, né, vai dizer assim, a filosofia significa dizer ou significa amor ao conhecimento ou amor à sabedoria, né? O amor à sabedoria, que é a filosofia. Mas a pergunta é, o amor à sabedoria, qual sabedoria? Porque você não pode vir dizer simples, não, filosofia significa dizer o amor ao conhecimento. Qual conhecimento? É qual esse conhecimento que na qual tens amor? Claro que vai ser um conhecimento ligado à nossa visão de mundo. Ok? Então tá aí. Agora, uma mente, uma consciência que foi forjada na guerra, que foi forjada na necessidade, que foi forjada na luta ou na psicologia da escassez, ou a construção da psicologia da escassez, isso vai influenciar no comportamento do indivíduo. O que é o comportamento, se não o resultado da construção mental de um determinado grupo ou de um determinado indivíduo? Porque Você é o resultado, né, da sua sociedade. Você é resultado da sua cultura. Você reproduz coisa que seu pai, sua mãe, que o seu professor, que os seus amigos falam, fazem, pensam. Você é o resultado da somatória de todos e também da história. Ninguém nasce sem um contexto histórico. Se alguém nasce rico, existe um contexto histórico ali porque ele nasceu rico. Se ele nasce pobre, tem um contexto histórico porque ele nasceu pobre. E assim vai. Então a gente é o resultado disso. Então isso influencia sim as nossas decisões e também a direção para a qual vai as nossas intenções ao buscar conhecimento ou produzir algo novo, né? é apenas o reflexo daquilo que eu tenho por dentro. E eu vou manifestar através de comportamento. E o comportamento é o quê? Não é valor cultural. O que é moralidade, por exemplo, para um determinado povo? Não está ligado à sua cultura, à sua tradição, ao seu sistema espiritual, mano. Então, será que a produção da ciência não está ligado também a como essa consciência foi produzida? Não. Será, manos? Produzida e controlada. Tem um exemplo, por exemplo, da questão genética. Desde quando se iniciou o estudo genético, já começou as grandes polêmicas que, na maioria das vezes, vêm dos conservadores, vem do povo cristão, que é até onde vai os limites do estudo da genética. Aí conseguiram clonar uma ovelha. Tá, conseguimos clonar uma ovelha, mas podemos clonar um ser humano? Esse ser humano teria alma porque ele é um clone? Isso são questionamentos que a igreja faz. E é complicado quando a igreja faz esse questionamento sobre seres humanos terem alma, né? Porque da última vez resultou em escravização. Então, a ciência da clonagem meio que estagnou. Tem os estudos, é utilizado para clonar plantas, clonar animais, mas meio que parou. A questão de alteração genética, fazer aprimoramento genético a partir do embrião, isso tudo foi meio que estagnado. Por quê? Porque a cultura que modela o pensamento da ciência está dizendo que isso não é vontade de Deus. Nós não podemos brincar de Deus. Então, assim, estou dando um exemplo máximo, né? Tem coisas também menores que pode ser correlacionado. Mas sim, a sua cultura, a forma de ver o mundo, a forma com que você se formou vai determinar como é que você vai aplicar a sua ciência, a sua tecnologia. Podemos nós, como cientistas, pensar como acabar com a fome do mundo
Se tiver um mundo passando fome, não tem aquela necessidade, então a gente não vai parar para pensar nisso, né? Vamos pensar em outras coisas. Cabe eu pensar em um motor de combustão limpo se já existe motores de combustão limpo no mundo? Não, então não é uma necessidade, não molda, não tem um problema ali, então não tem um porquê pensar. Então os cientistas vão pensar segundo as necessidades da humanidade. E a prioridade é quem é que está sendo afetado. Enquanto tiver uma necessidade da elite sendo cumprida, beleza, a prioridade nunca será eles, nunca será o outro. E se um dia acontecer um problema ambiental que afeta somente os ricos, por exemplo, você pode ter certeza que todas as universidades voltarão os seus cérebros para resolver o problema dessas pessoas ricas. Não é verdade? Não é eles que patrocinam os estudos? Então, tem que funcionar. Esse cientista tem que pensar na solução desse problema. Mas como os problemas ambientais hoje afetam mais pessoas pobres que vivem em situações lastimáveis, então não tem tanta preocupação assim. Então a mente científica por trás da solução que poderia vir do esforço deles não vem, porque depende de quem está sendo afetado. Esse é o problema de um mundo globalizado, aonde se divide entre elite e submissos. Porque basicamente o mundo se divide dessa forma. As pessoas que são elitizadas e as pessoas que estão ali para servir essa elite. As preocupações da ciência basicamente nunca será quem está na base da pirâmide, é sempre quem está no topo. Então vamos lá tentar entender aqui uma questão. O que é uma civilização, se não três aspectos fundamentais? Se ires lá no dicionário, vai ver que civilização, não é, que é um termo antropológico da capacidade, por exemplo, de determinado povo ter sistema político, construções, filosofia e coisas do mais, não é? Para caracterizar civilização. E eu vou resumir aqui em três aspectos. Uma civilização precisa de três coisas: sistema cultural mesmo da cultura desse povo, que é a questão da sua espiritualidade ou do seu sistema de comunicação, de vivência; o sistema científico de produzir ciência, tecnologia; sistema político, como fazer política para gerir esses três aspectos. Então os dois andam juntos, ok? Espiritualidade, ciências tecnológicas e política. São três pontos, ok? Agora, mano, um povo que no seu processo histórico lidou com escassez, por exemplo, alguém que vive no gelo, não tem a cultura de cultivar. Você no gelo vai produzir batata, mandioca, mano. Significa dizer que essa mesma consciência, quando ir para o campo científico produzir ciência, vai estar ligado à sua memória RAM, aonde o que ele vai produzir como ciência vai estar ligado à questão de quê? De dominar territórios, porque o território dele é de escassez e ele precisa tomar território dos outros. Então, ele vai se desenvolver no campo científico daquilo que lhe é profundamente a sua memória. Armamentos, por exemplo. É só você olhar, mas por que o Ocidente produz tanto armamentos de guerra? Bomba atômica, não sei o quê. Mas por quê? Ah, mano, por que eles produzem tanta tecnologia? Esse telefone mesmo que você está usando, esse telefone mesmo. Você acha que só usas assim, só tem mesmo uma função para nós fazer vídeo, se falar logo? Você acha que não tem função militar? Não tem uma função de dominar, de controlar massas? Tem uma função, mano, tem função militar, primeiramente. Por que tem uma função militar? Porque é resultado da produção científica de uma consciência que foi forjada em dominar territórios, em tomar posse de territórios. Logo, a sua produção científica vai estar ligado a armamentos que dizimam em massa. Vão pegar, por exemplo, na pólvora, né? E vão desenvolver no sentido de dizimar outros povos. Por quê? Porque isso é parte do seu processo histórico. Porque ele precisa tomar territórios e manter a sua civilização oprimindo outros povos, porque o território dele não tem nada. Logo, sim, a tradição, a cultura vai influenciar na sua ciência, na sua produção científica, na sua produção de invenções. Estão a ver que dois estão ligados, né? Estão ligados. E a moralidade desse povo, onde é que eles vão buscar a moralidade? Vão buscar na ciência?
Não, vão buscar no seu sistema de vivência, no seu sistema espiritual, no seu sistema cultural. O que é certo e o que é errado? Quando é que te consideram, por exemplo, casado? Através de uma questão cultural, onde eles vão ensinar assim, não, é mesmo tua esposa, está assinado. É uma questão cultural. E se essa mesma cultura está ligada a questões muito ligadas à violência, significa dizer que até a sua própria ciência, até as suas próprias invenções, que vai estar ligado a dominar. Porque é um Exatamente. reflexo. Então, sim, manos, a ciência, ou a tradição, ou a cultura, ou a espiritualidade, ou a construção de uma mente de um determinado grupo, de um determinado povo, vai influenciar na produção científica desse mesmo povo. Então, os três estão ligados. Quando a política não está a funcionar, eles vão usar o sistema religioso, que é deles. Exatamente. Quando a religião está a falhar um pouquinho, vão usar o sistema científico, pela via da ciência, para fazer o quê? Para manter os três poderes. Tá, os dois trabalham juntos no sentido de manter, estás a ver a pirâmide, né? É por isso que você tem o símbolo da pirâmide. E eu vou explicar sobre a pirâmide num outro vídeo, que são esses três poderes. Os três trabalham junto. Entendeu, né? Será que mais me entenderam? Epa, tomara que sim. E obrigado por acompanhar até aqui, mano. Tamo juntos e até O já. Jing é maravilhoso. Pessoal, Saudações. eu vou me despedir aqui de vocês, mas deixa eu dar uma lida aqui em algumas mensagens. Tatatã, tatatã. Hum, o Rui fala hoje tem terapeutas xamânicos, mas isso não é iniciação das tradições dos povos originários. Exatamente. Não foram os originários que inventaram essa pseudociência. Foram os brancos que foram lá, os jovens místicos, né? Que a gente tenta fazer dessa forma, e eles acharam que sim, deveria fazer isso. Mas também tem um viés científico nos Estados Unidos, muito do que é observado como alucinógenos, enteógenos, eles foram levados para a ciência para tentar entender. Tem toda uma história dos enteógenos aí. Ah, falar nisso, eu tô para trazer, acho que dia 7 eu vou entrevistar um rapaz sobre enteógenos aqui no Espírito Santo. Ele faz todo um estudo sobre cogumelos, ayahuascas e tudo mais. E ele vai trazer uma palestra não, uma entrevista sobre isso lá na Tradições Capixaba. Então, a gente vai conseguir explorar um pouquinho mais sobre isso. Mas aí pega as tradições indígenas e pega esse estudo que foi feito com os enteógenos, e aí meio que surge essa terapia xamânica, mas é complicado, muito complicado. Já vimos que já deu problemas várias vezes, não é algo atestado pela academia e não é algo autorizado pelos indígenas. Por isso que quando é solicitado que seja feito, as pessoas pedem para tentar fazer com um indígena, porque ele já tem experiência sobre aquele assunto. É difícil você pegar uma consagração de ayahuasca, uma pessoa que não tem experiência, ela não sabe o que pode de fato acontecer, porque é legal enquanto dá bom o tempo todo, enquanto tá todo mundo bem, mas e quando não bater conforme tem que acontecer, conforme vai dar um bom resultado, quando a pessoa começar a ter um surto ali, e aí que surge o problema, porque basta acontecer uma tragédia com um para que tudo seja proibido, né? E esse é o grande problema. Como o cambô, né? O cambô foi proibido. Somente povos indígenas podem aplicar o cambô, porque tentaram aplicar o cambô sem a observação de uma pessoa experiente, que seria um indígena, e pessoas já perderam a vida com isso, né? Um bandaime é um problema terrível. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por virem até aqui. Nós chegamos, acho que não me engano, a 28 pessoas ao vivo. Eu sei que foi um pouco maçante, porque a entrevista ela é de um senhor de idade, de 2011, não está nos moldes rápido da internet, mas é muito interessante a gente parar para ouvir essas pessoas. Principalmente as pessoas que já estão vivendo isso há muito tempo. Desde a década de 60, o homem está em África. Então ele tem muita história para contar. Então aconselho aí procurar mais, olhar mais. Mas novamente, muito obrigado por vir até aqui. Deixa o seu like aí, compartilha com alguém os vídeos dos cortes. Aqui no chat, lá em cima fixado, tem o link para o canal dos cortes.
tem muita coisa lá já produzida, tem uns vídeos desse canal que você pode produzir. E lembrando que nós estamos na meta de atingir 50 mil inscritos. Quando a gente tiver 50 mil inscritos nesse canal, eu vou fazer uma live especial para você com um ensaio da cultura dos malandros, desde a parte histórica, política, a formação do culto, a formação da entidade, como nós vemos ela atualmente. É um material que eu já separei, está com 170 páginas, vai ser uma aula online, ao vivo aqui para vocês, para a gente ir no tirando a dúvida, conversando. E eu só vou fazer isso quando a gente bater 50 mil inscritos nesse canal. Então, compartilha, dê like, comenta nos vídeos. Comentar nos vídeos ajuda muito e você vai estar ajudando a gente a atingir essa meta, tá bom? Eu fico por aqui, tenham uma boa noite. Amanhã talvez não tenha live. Eu tenho outras coisas para fazer, então não garanto que vai ter live amanhã, mas se der tempo, eu farei com todo o prazer. Amanhã vai sair o vídeo sobre um Zambi, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Calma aí. Aqui, um Zambi. Deixa eu passar uma prévia aqui para vocês, então. Aproveitar que tá aqui. Calma aí. Só o comecinho para vocês verem. O vídeo que vai sair amanhã. O vídeo que vai sair amanhã, hein? Um Zambi, Zambi Alesa, Zambi Calunga, Zambi Umpongo, Zambi. Você conhece Zambi? Esse Deus, ora divindade, ora criador da cultura banto? Sabe exatamente por que na Umbanda e na Quimbanda Bakongo, Congo, Angola, essa divindade, essa deidade é constantemente celebrada, aclamada, cantada e evocada para dar forças aos trabalhos de Umbanda e Quimbanda? Entidades essas como Preto Velho, Caboclo, Marinheiro, Boiadeiro, até compadres e comadres, Exus e Pombogiras. Convido você a... É isso aí. Só para vocês ficarem com água na boca. Mas amanhã, meio-dia, acho que vai ser meio-dia e meia, meio-dia e 33, algum horário assim, vai sair esse vídeo. Eu espero que você esteja lá assistindo, comentando, comenta. Quanto mais você comenta, mais você ajuda o vídeo, ajuda o canal. E eu quero muito chegar nessa meta de 50 mil inscritos, porque eu tô doido para lançar esse vídeo dos malandros. Eu não aguento segurar o conhecimento só para mim. Eu quero dividir com você. Então, comenta, que isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Até mais, boa noite. Tchau, tchau. O que você assistiu é um corte da live que eu faço todos os santos dias lá no canal oficial. Vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever e não perder a live que acontece a partir das 7h30 e eu tento responder o máximo lá no chat. Se inscreva também nesse canal que é onde eu coloco os cortes para você não perder nenhuma parte da live. Vai, se inscreve, deixa o seu like, compartilha para ajudar esse canal a crescer e eu continuar trazendo mais informações importantes da espiritualidade brasileira, afro-indígena, para você e para a sua família espiritual. Até mais. Tchau, tchau.